Se você está pensando em dar o seu curso de automaquiagem online, fica aqui com a gente. Eu sou a Laura Devides. Aqui é a Ana. E hoje a gente vai te falar como dar uma aula de automaquiagem online. Porque essa semana parece que tem uma trend. Que assim, eu tenho recebido muitas mensagens lá no Instagram do Profissão Maquiador. Se você ainda não segue a gente, segue a gente lá, @profissão.maquiador. Por causa da nossa situação atual, meio que o único jeito que as pessoas estão vendo de vender o seu trabalho como maquiadora é através do online. E aí a gente tem recebido muitas perguntas. Como que faz? Como que precisa? Como que começa? E a gente resolveu dar essa aula. Sim. A primeira coisa que você tem que pensar é decidir o que você vai ensinar na sua aula de automaquiagem. Você ter, tipo, uma estrutura básica do seu curso, para você saber quando você for vender ele, né, o que você sabe ensinar, como que você pode ajudar aquelas pessoas a se sentirem melhor e tudo mais. Então, criar uma mini estrutura, né, do seu curso. Sim, eu acho que até porque como a maquiagem é um tema muito amplo e dependendo do nicho que você tá, das suas clientes, elas têm necessidades diferentes. E você pode fazer também aulas temáticas. Então, quando você fala, se você falar aula de automaquiagem, pode ser uma coisa muito abrangente. E daí uma cliente vai com uma expectativa, a outra cliente vai com a outra expectativa. Então, você explicar exatamente, olha, a estrutura da aula vai ser essa, a gente vai aprender isso nessa aula, que seja um olho diferente para festa, que seja uma maquiagem básica do dia a dia, maquiagem para profissionais que precisam trabalhar e estão fazendo videoconferência em casa todo dia, também que é um trending agora, né? Então tá todo mundo em casa, às vezes tem que fazer reunião com o chefe, isso e aquilo, e aí fala, nossa, tô aqui com a cara amassada, queria fazer uma coisa rápida para acordar de manhã e tá boa, tá ok. Ou você vai fazendo uma linha mais de autocuidado, de ter aquele tempo para você mesmo, que também é uma coisa super importante nesse momento, né? As pessoas estão mais em casa, a saúde mental das pessoas estão mais comprometida, então pode ser que tem muita gente que não vai ter esse feeling de para que eu vou aprender uma maquiagem para festa nesse momento? Mas se você pega numa outra pegada de cuide de você, sinta-se mais bonita, mostre, né? Comece a explorar essa beleza que é sua, que é individual. Então, acho que ter essa estrutura até vai ser o título da sua aula e as pessoas já vão ali sabendo o que vai aprender. E também, eu não acho que faz sentido, nesse momento, você ensinar a se maquiar para festa. Honestamente, eu não acho que isso faz sentido. Mas a maquiagem, eu acho que a gente voltou, eu já falei isso em um outro vídeo, que eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente voltou back to the basics, do que era a maquiagem na internet há um tempo atrás, aonde mais do que qualquer coisa virou uma válvula de escape, virou um momento que você pode esquecer de todas as coisas ruins que estão acontecendo e só se concentrar naquilo ali que é tão gostoso. E eu tenho certeza que agora tem gente lá fora querendo aprender a se maquiar, tá com um pouquinho de mais tempo, ou tá com as maquiagens ali paradas, tá, sabe assim, tipo, no final de semana não pode sair, não pode fazer nada, e pensa, pô, queria aprender a fazer um delineado, queria aprender a me cuidar, queria saber se esses produtos estão certos para mim. O que eu acho que é muito interessante da aula de automaquiagem, que a gente tem que sempre ter em mente, e que eu falei muito, eu vou colocar o card aqui, que a gente tem um vídeo, uma aula completa de como dar curso de aula de automaquiagem. Esse vídeo é sobre a gente adaptar isso para o online. Mas uma coisa que é muito importante quando a gente fala de automaquiagem online ou presencial, mas nesse caso online, é pensar que a cliente ela tá lá porque ela quer saber se aquilo é bom para ela. No final das contas, se ela só quisesse ver vídeo se ela só quisesse ver vídeo de esfumado, batom vermelho, não sei o quê, ela entrava no YouTube. O que ela quer é essa troca. O que ela quer é alguém falando para ela, isso aí tá certo, isso aí é bom para você, isso aí é bom para sua pele. Ou não, isso aí não usa na sua pele, que não é bom. Então eu acho que quando você foca no seu curso de automaquiagem, não só para mostrar o que você sabe, mas para realmente ajudar aquela pessoa na necessidade que ela tá. Nossa, o que eu mais recebo de perguntas de cliente você conhece protetor solar bom de farmácia? Base de farmácia? Dica de produto? Isso aqui é bom para pele oleosa? Isso aqui é bom para pele seca? Você acha que eu estou fazendo certo? Que horas que usa serum? Porque às vezes a gente parte do princípio de que todo mundo sabe o que a gente sabe.
E nem sempre isso é verdade, né? Tipo, aliás, a maioria das vezes, a gente, como maquiadora, sabe muito mais do que as clientes. E com esse excesso, com esse tanto de informação e com esse tanto de produto, as pessoas falam, tá, mas e pra minha pele? E pro meu? E também existe a coisa de que sempre as pessoas acham que, mas pra minha pele é diferente. A minha pele é não sei o quê. Então, quando a gente fala de curso de automaquiagem online, a gente tá falando de você criar uma experiência quase que exclusiva. Não precisa ser exclusiva, que aí a gente linka no outro ponto, que é você decidir se você vai dar essas aulas de automaquiagem 1 a 1 no VIP ou se você vai fazer grupo. O que eu indico? Eu, honestamente, indico que você faça em grupo, porque o trabalho é o mesmo. O trabalho que você vai ter em explicar, o trabalho que você vai ter em falar, em criar a sua conta no Zoom, que eu já vou te explicar como é que é, uma ferramenta para você fazer essas aulas, que inclusive é o que a gente está usando agora para gravar, é a mesma, o trabalho é o mesmo. Então, você pode atender mais gente, ganhar um pouco mais por isso e trabalhar uma vez só, ou assim, uma vez a cada, trabalhar menos nesse aspecto, né? E aí, Sim, eu acho que esse ponto de ser específico é muito importante, porque realmente as pessoas elas têm os produtos em casa, às vezes tem mais do que precisa geralmente, e tá sempre é que nem roupa, né? Tá sempre com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, sim, ou o próximo produto que compra porque alguém, alguma blogueira, alguém indicou, quando passa no rosto fica completamente diferente. Porque eu, por exemplo, nossa, que tipo de blush combina mais com a minha pele? Um mais alaranjado, um mais rosa? E as pessoas têm essas dúvidas básicas mesmo. dúvidas E básicas, sim. quando você vai lá e vê um tutorial na internet, tem milhares, milhões e tudo de graça. E quando a pessoa ela tá no online e tá no 1 a 1, ela quer que a pessoa olhe para. Então, acho que é muito isso, você ensinar o que você sabe partindo do que a pessoa tem, né? Porque É, nesse momento do online, especificamente, você não vai poder ir lá e levar o seu kit e assim, e se a pessoa não tem isso, vamos fazer com isso daqui. Você também tem que pensar do tipo, já perguntar para a cliente o que ela tem, o que ela vai levar para a aula, isso. pensar nesse tipo de, se ela tem só essa coisa, como que eu posso pensar dela ter esse resultado e usar a sua expertise para ajudar aquela pessoa a ter um resultado satisfatório. Porque não é você vai falar, então vai na loja e compra isso, compra aquilo. Eu acho que a ideia é realmente usar o que a pessoa tem para conseguir o melhor resultado que você puder. Nossa, totalmente. Tipo, quando eu dou aula de automaquiagem, pra mim é sobre isso. E eu sinto que as pessoas, elas querem isso, elas não querem saber. Todo mundo quer comprar maquiagem. Se você tem um dinheiro sobrando, você quer comprar maquiagem, se você gosta disso. Só que as pessoas, elas, com essa enxurrada de produto e de informação e de gente falando, compra isso, usa isso, faz isso, de verdade, o que as pessoas querem, elas vão comprar. Só que elas querem primeiro saber se o que elas têm dá para aproveitar, se o que elas têm é bom, se o que elas têm combina com o rosto delas, sabe assim? Então eu acho que é muito importante quando a gente fala de automaquiagem, você focar nisso, de o que eu falo para as minhas alunas é assim, ó, a nossa aula tem uma duração de 1h30, 2 horas no máximo. Eu falo geralmente 1h30, porque daí se passar, estamos over delivering. E você traz o que você tem. Você não precisa comprar nada. E, aliás, eu falo para elas, eu não quero que você compre nada, porque muitas vezes você vai gastar dinheiro à toa comprando as coisas antes da aula. Eu quero que você entenda o para que você precisa daquilo, e aí se você achar necessário comprar uma coisa ou outra, você compra. O mais importante, quando eu falo com a minha cliente, e eu falo para ela, o que eu quero saber, o que eu quero fazer com você é pegar o que você já tem e geralmente o que eu vejo é que as pessoas já têm muita coisa, elas só não sabem como usar. E às vezes elas falam para você, mas eu não tenho nada. Mas daí você vai olhar o que elas têm bastante coisa. E às vezes faltou uma coisa, falta um corretivo, falta uma base, falta um hidratante, entendeu? Alguma coisa que não estava conectando tudo. Então é muito importante a gente, como profissional, olhar com esse olhar de se colocar no lugar do outro. A gente não tá ali para chuchar produto na pessoa, entende? É muito mais para fazer com que ela se entenda com os produtos que ela tem. E também a gente não pode esquecer que essa aula de automaquiagem, ainda mais nesses tempos de agora, ela serve
ela tem que ser uma boa experiência, tem que ser um momento agradável, tipo, tem que ser gostoso. Não é tipo pra ela, nossa, sair desesperada, ai meu Deus, agora eu preciso comprar mais 30 coisas, tô ferrada. É tipo, meu, que gostoso. Eu tinha essas coisas aqui, eu não sabia pra que usava, e agora eu usei, e olha, isso aqui tava aqui. E às vezes precisa só de um pincel, entende? Tipo, existe muito uma diferença que a gente tem que lembrar disso, que as pessoas já estão sendo bombardeadas com comercial e com compra isso o dia inteiro, e que a nossa aula de automaquiagem tem que ser como um afago na alma, tipo, calma, você tem um monte de coisa. Quando você puder, compra uma coisa assim. Eu sugiro que você faça isso, mas assim, o que você já tem tá bom. E tem gente que não tem nada, e daí você fala, meu, o que você tem, eu sempre sou muito sincera e gosto que as pessoas sejam sinceras comigo. Então, quando eu dou aula, eu falo, ó, isso aqui não tá bom, isso aqui tá velho, joga fora. É melhor você não usar isso e um dia que você precisar, você compra. E você vai dando essas indicações. E o legal da aula de automaquiagem é que você vira referência de maquiagem para aquela pessoa. Eu acho que é um side effect é melhor do que a aula em si. Porque quando você ensina a pessoa, ela confia em você, ela confia na tua opinião. Porque de verdade você não vai ganhar nada se você vender alguma coisa para ela. Tipo assim, vai lá e compra. As marcas não estão te pagando nada para isso, né? E o que você pode fazer? E aí ela vai começar a confiar na tua opinião. Tipo, pô, ela foi sincera comigo. Tipo, aquela coisa não era bom para mim. Isso aqui é bom para ela. E você se torna a referência máxima de maquiagem. Essa pessoa nunca mais vai te olhar com o mesmo olhar. Sempre quando ela pensar em maquiagem, sempre quando ela tiver uma dúvida, ela vai voltar para você. E a gente tem um outro medo que às vezes eu vejo. Eu lembro que eu tinha isso bem no começo, de falar, ai, mas eu vou ensinar tudo que eu sei para ela e aí ela nunca mais vai querer se maquiar comigo. Tipo assim, gente, as pessoas não têm o mesmo nível de habilidade que a gente tem. Não tem mesmo. Assim, ó, não tem mesmo. Nem que você quiser e que você se esforçar muito para ensinar tudo que você sabe para ela como maquiadora, ela não vai aprender tudo. Então não se preocupa com isso, porque quanto mais você ensinar, mais ela vai confiar em você e mais você vai se tornar uma referência de maquiagem para ela. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de automaquiagem, de dar aula de automaquiagem online, é o fato de você não tentar levar ela, você entender qual é o nível de entendimento que essa cliente já tem sobre maquiagem, porque às vezes é a pessoa que não sabe nada, zero. Às vezes é uma pessoa que já tem uma certa intimidade com maquiagem, mas ela quer. Isso é muito importante, você entender com quem você está falando e você montar os seus grupos, se você for fazer em grupo, que tenham mais ou menos o mesmo nível de que que partam do mesmo princípio. Então, esse grupo do sábado que vem é para quem não sabe nada, sabe zero. O dia domingo é para quem já sabe alguma coisa e quer aprender alguma coisa a mais. Porque aí você consegue saber da onde você começa. Eu preciso explicar para ela tudo, o básico do básico, como é que segura no pincel? Ou eu já posso ir e falar, faz um ângulo assim, entendeu? Umas coisas mais complicadas. Porque em 1h30, tipo, não se engana, parece que é muito tempo, mas não dá tempo de fazer muita coisa, assim, não dá tempo. Então você tem que escolher muito bem como você vai apresentar essa informação sem ser também um overload, sem ser tipo, joga toda a informação na pessoa, sabe? Senão ela fica, desesperada, né? Sim, e eu acho que uma das coisas também que é super importante para a aula é você ter sempre a consciência de que você é anfitriã. Então, é assim, as regras, você quem coloca. A gente estava até falando antes, né, de horário. As pessoas às vezes falam assim, e perguntar para as pessoas qual que é o melhor horário, ou eu dou horário. Gente, você marca o evento, você coloca o horário. No máximo, você pode fazer aquelas pesquisas no Instagram. Se você tem 2 horários disponíveis, você fala, galera, vocês preferem domingo de manhã ou vocês quinta-feira à noite? Sim. E dá esses 2 horários, porque daí a pessoa fica com aquela sensação de que ela escolheu, mas na verdade você colocou quais são os horários que estavam disponíveis para você. E daí você chegar antes do horário na sala, né, no grupo, você fazer uma listinha de regras de boa etiqueta, você ter a estrutura da aula, como ela vai acontecer. Então, se são 2 horas de aula, olha, gente, nos primeiros 15 minutos a gente vai se apresentar uma para outra, porque, né, um grupo para a gente se conhecer, trocar essa coisa, não sei. Depois eu vou explicar isso, esses pontos aqui. Depois eu vou abrir para pergunta durante X minutos.
depois eu vou voltar para olhar os produtos que cada uma tem, entende? Você já ter essa noção, porque é até interessante, porque quando você vai montar a estrutura da aula na sua cabeça, você vai realmente ver quanto tempo você precisa para a aula de automaquiagem. Sim. E óbvio, pelo menos ter uma noção, se vai passar um pouco, se vai ser um pouco mais rápido, você vai aprender mais com a prática, mas ter essa noção de proporcionar uma experiência bacana para as pessoas, porque senão pode acontecer se você não tem nenhuma regra, não tem nenhuma limitação, acaba virando mais uma bagunça e a pessoa sair com aquela sensação do tipo, ai, o que eu aprendi? Eu acho que é muito importante ter assim, ó, o objetivo da aula de hoje é isso. Quando você terminar a aula, você vai entender melhor os seus produtos, você vai conseguir fazer uma maquiagem do início ao fim, você vai conseguir fazer um olho X. Para a pessoa, quando ela terminar a aula, ela ter essa noção muito clara do tipo, olha, ela me prometeu isso e eu terminei a aula e sei isso. E até porque para alinhar as expectativas, tipo, quando a pessoa está pagando por um serviço, ela quer saber o que vai acontecer. E geralmente, quando existe essa troca, não adianta. Uma coisa que, assim, ó, se você decidir que vai fazer, sei lá, em 1h30, porque nunca é 1h30. Eu falo 1h30, mas vai ser 2 horas. Só que se você falar 2 horas, vai ser 2h30. Então, tipo, quando tem essa troca, geralmente, quando você fala, e daí a pessoa fala, daí ela tem a dúvida, começa a atrasar muito. Até pessoalmente isso também acontece. E na internet acontece ainda mais, que daí tem o delay, tem que esperar a pessoa e não sei o quê. Então, quando você alinha as expectativas e fala, ó, essa aula de hoje a gente vai falar de skincare. Você vai sair daqui sabendo tudo, eu vou olhar o teu skincare, eu vou falar o que é bom para você, não sei o quê. Você já tem na sua cabeça a estrutura, não para ser engessado, mas para você falar assim, ó, eu vou começar então perguntando qual que é o seu tipo de pele, ou já passa um questionário antes, entendeu? Tipo, para a pessoa, qual que é o seu tipo de pele, quais produtos você tem, não sei o quê. E aí você consegue ir trocando. E, tipo, usa a sua criatividade. Eu tô te dando as dicas aqui, mas faça do jeito que você acredita que uma boa aula de automaquiagem tem que ser. E online é só o meio. E é isso que eu quero te falar. Por isso que o outro vídeo que está no começo do card já, de automaquiagem, serve muito. Porque o online é só o meio que você está dando essa aula. As informações, elas continuam as mesmas, entende? E isso nos leva para um outro questionamento, que é onde dar essa aula de automaquiagem. Ok, online, mas aonde? Eu tenho visto muitas pessoas dando no Instagram, fazendo lives com o Instagram fechado, tipo, criando uma outra conta e fazendo só para isso. Eu vi gente dando aula no YouTube. No YouTube também dá. Se você faz com o link não linkado, é um jeito que você coloca o vídeo, só as pessoas que têm o link veem o seu vídeo. Porém, é meio complicado você fazer o streaming. Se você não entende nada de computador, eu não faria pelo YouTube, que ele é um pouquinho mais complicado. Se você já entende, já tem alguma intimidade, é só pesquisar no YouTube, que é fácil. Tipo, tem vários tutoriais. Ai, tô me dando alergia. Mas o jeito que eu indicaria para você é fazer pelo Zoom. O Zoom é essa plataforma que você está vendo esse vídeo hoje, foi gravado pelo Zoom. E como que funciona? Existe a versão gratuita do Zoom. Você só faz uma conta lá e você tem direito a 40 minutos. A sua reunião pode durar até 40 minutos. E se eu não me engano, pode ter até 100 pessoas. Eu não lembro esse tanto de pessoas, mas eu sei que é até 40 minutos. E aí, o segundo pacote é pago. Eu não vou lembrar agora exatamente quanto é. Mas dependendo de quantas aulas você der, compensa. Tipo, não é uma coisa absurda, é um preço razoável. E aí o tempo é ilimitado. E eu gosto disso porque, pelo menos, que nem quando a gente grava, você não fica naquela pressa de, ai meu Deus, vai acabar os 40 minutos. Entendi? 40 minutos para uma aula de automaquiagem é um pouco curto. Então, talvez seja interessante pagar a plataforma, até porque você vai levar a sério. Tipo, pô, isso aqui é o meu meio de trabalho. A gente não paga a maleta, a gente não paga os pincéis. Tipo, você paga a plataforma, que você não ia pagar o aluguel. Você dar uma aula, exatamente. Então, tipo, você tá pagando pelo meio. Eu acho que vale muito a pena, honestamente. A gente não ganha nada do Zoom, infelizmente. Zoom patrocina a gente, mas eu acho que vale muito a pena a versão paga do Zoom, porque tem o espaço. Dá para você fazer pelo WhatsApp.
Dá, só que fica uma pior qualidade. A grande vantagem do Zoom é porque você consegue gravar a aula. E aí, imagina que legal você vender uma aula para a pessoa, tipo uma aula de automaquiagem, e você dá o arquivo para ela como um souvenir, que aí a pessoa pode reassistir aquela aula. Porque o que acontece muito, que é uma coisa ruim do presencial, é que a pessoa vai embora e depois ela esquece tudo e daí pronto, ela não sabe mais nada. Tipo assim, esqueceu. E aí, quando você consegue deixar gravado, a pessoa consegue voltar. Ela fala, pô, ela falou mesmo que aquele blush era bom, olha o jeito que ela tá passando, olha isso, olha aquilo. Então, eu acho interessante. Eu faria pelo Zoom se eu fosse fazer. Eu acho que é a melhor plataforma. Mas você também pode Sim, pesquisar a sua. eu acredito, e assim, eu acho que uma das coisas que mais deixam as pessoas com receio nesse momento de fazer essa transição entre o presencial e o online é justamente a falta de intimidade com essas plataformas, né? Sim, total. Elas são depende do seu nível de intimidade com coisas de tecnologia e tudo mais, mas elas são relativamente fáceis. Mas mesmo quando a gente já tem experiência com essas plataformas, elas nos pregam muitas peças. Dá um baile na gente. Então, assim, o que eu recomendo fortemente é que você não deixe para fazer ali, ó, quem sabe faz ao vivo. Nunca mexi na plataforma antes, vou mexer só no dia da aula, daí o link não funciona, daí tem um botão que você não conhece, daí depois você promete que você vai dar a gravação e você esquece de apertar para gravar. Então, assim, faça testes, crie um e-mail explicando bem direitinho como que a aluna vai entrar nessa plataforma, porque o Zoom, por exemplo, tem um link para reunião, tem um número, daí se entra pelo celular é de um jeito, se entra pelo computador é de outro, tem que ter uma senha para reunião. E é assim, fácil, tudo é fácil. Se você der uma pesquisadinha, não é uma coisa complicada. Então, você não precisa ter medo da plataforma, mas precisa ter um mínimo de, tipo, vou dar uma olhada como é que funciona antes. Sim, eu acho que até para não só para a pessoa que está dando a aula, que já vai estar ali com mais intimidade, mas principalmente para você orientar a sua cliente. Sim. Porque se você está ali, já testou isso e aquilo, a sua cliente não. Pode ser que seja a primeira vez que ela vai usar uma plataforma dessa. E se você deixa tudo para a última hora, não passa as explicações com bastante orientação, o que pode acontecer é uma cliente consegue entrar, daí a outra fica do lado de fora, daí atrasa a aula, e isso acaba comprometendo a evolução mesmo da sua aula. Então, acho que é super importante pensar, como eu falei antes, você como anfitriã, é como se você fosse fazer uma reunião na sua casa e você tem que dar um endereço, você tem que explicar como é que chega, você tem que falar todos esses passos, porque a pessoa não vai aparecer lá do nada se você não convidá-la da forma correta. E aí, a gente já falou, né? Deixa muito claro. Tá travando? Então, o que a pessoa precisa levar para a aula? O que você tem que deixar claro? Fala para ela que ela não precisa comprar nada antes. Que você quer que ela tenha tudo que ela tem de maquiagem separado na frente dela, que ela tenha um espelhinho e que ela tenha um papel para anotar as coisas. Esse papel a gente criou já para você. Você pode usar de graça, chama Face Chart, que tem a cara da modelo e os espaços para ela anotar os produtos. É de graça para baixar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode imprimir o seu e aí você pode mandar o link para ela. E ela imprimiu o dela. Você acha ruim? Aí você baixa a sua cópia do Face Chart e você manda o arquivo para ela. Você manda no seu e-mail quando você explicar, tipo, é tal hora, entra 5 minutinhos antes e blá, 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 blá. Tenha essa folha com você, porque aí fica uma coisa, um souvenir para sempre. Sabe quando a pessoa pega? As minhas clientes falam muito isso, que elas levam, tipo, a lista para a loja, elas quando estão na internet comprando produto, voltam na lista. Então, é muito importante ter isso organizado. E você pode baixar de graça aqui embaixo. A outra coisa que eu queria dizer é sobre certificado. Tem muita dúvida, dou certificado de automaquiagem online, não dou. Eu, particularmente, acho que não faz sentido nenhum a pessoa ter um certificado de automaquiagem. A pessoa se certifica que ela sabe se maquiar. Mas tem muita gente que gosta de certificado e que quer certificado, e tem muita gente que gosta de dar certificado. Então, assim, faça o que você acha interessante. Você pode criar realmente o seu certificado personalizado no Canva, que é uma outra plataforma de graça que você pode usar, chama canva.com, e você tem milhões de layouts lá, e você pode criar o seu, tem de certificado, e você pode usar o seu, e aí você
quando termina a aula, você já se prepara antes da aula. Antes da aula, você cria todos os certificados com todos os nomes e aí você envia o seu certificado online para a pessoa, se você quiser, se você achar que faz sentido para suas clientes, né? E a outra coisa sobre preço, tá? Quanto que cobra? Cobra igual? Não cobra igual? Eu acho que a gente tem que cobrar um valor justo para você e um valor justo para cliente. Eu não vou vir aqui te falar, cobra 50, cobra 100, cobra 200. Você tem que fazer uma pesquisa de campo. É aquela história que a gente fala muito. Você tem que identificar onde que você está na cadeia alimentar, entende? Quanto que você pode realmente ajudar a sua cliente, quanto que já eram os seus serviços e quanto que faz sentido cobrar na situação atual, entende? E quanto mais alunos, mais barato dá para cobrar, porque você vai acabar ganhando mais. Mas isso não significa que você vai cobrar R$ 10, R$ 30. Tipo, seja inteligente. As pessoas, elas desvalorizam quando é muito barato. Então, e as pessoas falam que estão sem dinheiro, mas todo mundo arruma um jeito quando quer fazer muito uma coisa. Então, você tem que se posicionar como, ai, que desejo, que delícia, que eu vou poder me dar esse luxo, esse luxozinho de fazer uma aula de automaquiagem, entende? Eu cobraria, sei lá, vou dar aqui eu cobraria entre 80 e R$ 200. Eu não sei, assim, mas eu acho que essa é uma depende do que você, com quem você conversa, depende do que você ensina. Pô, qual é o valor da pessoa se sentir melhor com ela mesma? Qual é o valor, quanto que ela economiza se ela não tiver que comprar mais nada, se ela descobrir que ela já tem tudo e que ela só não sabia usar? Pô, tipo, um produtinho é quanto? R$ 200? Entendeu? Então, tipo, às vezes a gente acha, ah, não, mas o meu produto tem que custar só 30, e não é assim, só porque é informação, mas não é assim. Tipo, quando a gente vai precificar uma coisa, a gente tem que entender tudo o que está envolvido. Quanto que a pessoa vai ganhar com aquilo, quanto que ela vai economizar com aquilo, o quanto que custa a sua hora. Você tem que também colocar, tipo, o valor, se você vai pagar o Zoom, quanto que isso custa para você, para isso não sair do seu bolso. Isso faz parte dos custos da sua aula. E a Ana pode falar melhor do que isso sobre finança, né? Com certeza, quando você vai fazer, da mesma forma que quando você faria a aula presencial, que você teria um investimento de aluguel da sala, se eu tivesse que comprar alguns espelhinhos extras, isso seria um custo. Se eu estou levando meu kit lá, isso seria um custo. Quando você está fazendo com o Zoom, esse é um custo que você tem. Se você também tem que pensar em todo o tempo que você está investindo na preparação da aula. Você preparou a aula, você divulgou a aula, você mandou o face chart, você fez o e-mail, depois você preparou o certificado. Então, não dá para a gente colocar a precificação do tipo, são 2 horas de trabalho, então eu vou dividir essas 2 horas de trabalho pelo número de alunas. Não faça essa conta, porque nunca vai fechar. Você vai trabalhar de graça, você vai se frustrar e é possível que a pessoa que está recebendo a aula nem vai valorizar, porque se for muito barato, tipo assim, nossa, deve que ela está ensinando aí qualquer coisa. Então, tenha realmente noção do seu preço, do valor que você tem e tente ser criativa no sentido de, por que a pessoa tem que fazer só uma aula? Pode ser uma coisa, você pode fazer um percurso da automaquiagem e aí ter várias aulas, um dia ser, que nem a Maria Laura falou antes, um dia começar pela pele e por cuidar da pele, depois aprender a fazer um olho, depois, pessoas que querem disfarçar alguma imperfeição, né? Alguma coisa que não goste no rosto, para ocasiões diferentes, grupos específicos para amigas que querem, né, ter esse momento que hoje em dia talvez não está tendo, está tão junta, uma noiva que talvez vai ter que casar nesse tipo de situação e vai ter que fazer a própria maquiagem e quer fazer uma coisa diferente, daí é uma outra precificação, é um trabalho mais profundo que você vai fazer com aquela pessoa específica. Então, acho que cada situação você vai realmente ali, na hora que você está planejando sua aula, você também tem que fazer o seu planejamento financeiro para lembrar que, é óbvio, você está entregando o seu serviço no mundo, você está fazendo uma coisa que é fantástica, mas aquilo dali também é o seu trabalho. Então, sempre se valorizar, porque é isso, a gente nunca sabe como cada pessoa está nessa situação. E se as pessoas estão se disponibilizando para participar de uma coisa, elas precisam valorizar também o seu trabalho. Total. E também pensar quando a gente está falando de preço, né, de quantas aulas daquela você vai precisar fazer para fechar suas contas no final do mês. E aí eu estava pensando, enquanto eu estava falando,
que também tem isso, de que assim, não tem outro jeito. Se você quer vender a sua aula de automaquiagem online, você vai ter que colocar a cara para jogo, entende? Então, é dolorido, é uma novidade, talvez seja uma novidade para você, talvez você ainda tenha vergonha, só que eu acho que se você está sentindo assim, meu, era isso que eu queria estar fazendo, era isso, eu acho que eu queria muito estar ensinando as pessoas online, é o que eu podia estar fazendo agora, para proteger a minha família e para proteger as pessoas também que eu já falei, não acho que as pessoas têm que voltar a atender agora, eu acho que está na hora, eu acho que está na hora de você começar a colocar o pezinho na água, você vai no seu Instagram, você fala sobre as suas aulas, mas só vá lá falar quando você já tiver uma mínima estrutura. E aí, uma coisa que eu pensei também, e se no dia ninguém aparecer? Faça a aula do mesmo jeito e deixa ela gravada e disponibiliza ela, entende? Mas eu não faria isso sem cobrar antes. Tipo, eu só daria a aula depois que a pessoa já pagou. Não caia nessa de, eu pago depois, não sei o quê. Então tá, parcela no cartão, usa aqueles, sei lá, PayPal, Mercado Livre, PagSeguro, tem aquele novo lá, esqueci o nome. Como que é o nome? Não sei. Tem um novo lá também, que é facinho de pagar, entende? Mas cobre antes para você também não perder o seu tempo. E use as suas redes sociais. Eu acho que isso é muito importante. Use as suas redes sociais porque as pessoas precisam saber o que você está fazendo. Bota para o mundo. Fala para as pessoas: olha, eu estou dando aula de automaquiagem, é assim, assim, assado, é online, é super legal. Eu já atendi tantas pessoas. E começa a colocar para o mundo, porque só quando a gente joga é que aí as pessoas começam, é verdade, fulano tá dando aula de maquiagem, tô me sentindo meio mal, acho que eu queria fazer uma coisa, sabe? Vou dar de presente. Começa a pensar em outras coisas assim e usa a tua criatividade, não fica presa só no que a gente fala aqui, né? Acho que isso é muito importante também. Com certeza, com certeza. Eu acho que lembrar que todo mundo que começou alguma coisa na vida começou do zero, né? Partiu do zero. E às vezes a gente tem essa dificuldade de se expor quando a gente ainda não tem pessoas falando bem daquilo. E aí pode dar aquela sensação de um recomeço, né? Porque do mesmo jeito que você teve a primeira cliente, você vai ter a sua primeira aula de automaquiagem. Se você já teve a primeira aula de automaquiagem, vai ser a sua primeira aula de automaquiagem online, talvez. Sim. Então, ter essa noção de que é ok e a gente vai começar e recomeçar muitas vezes na vida e tá tudo bem, tá tudo ótimo. E com isso, encerramos mais um vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal e deixa um like. A gente se vê semana que vem, que vai vir um vídeo incrível, super relacionado com esse que a gente falou agora. Então, a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau. Um beijo.